Olá, pessoal! Preparem-se para uma viagem incrível pela história de Israel, uma saga única de triunfo e tragédia. Desde os tempos bíblicos, a história de Israel cativa o mundo. Apesar de pequeno em tamanho, o impacto na história humana é gigante. Imaginem só berço do judaísmo, cristianismo e islamismo, uma terra sagrada para bilhões. Israel é como um caldeirão cultural fervilhando há milênios, viu de tudo: comércio, cultura e conflitos que marcaram época. O povo judeu, mesmo perseguido e exilado, nunca desistiu da esperança de voltar para casa, para sua terra natal. E é essa história fascinante que vamos explorar juntos. Vamos viajar no tempo, desde os tempos bíblicos até os dias de hoje, e entender os desafios e as oportunidades que Israel enfrenta no século XXI. Preparem-se para uma história inspiradora de resiliência e renascimento. Nossa história começa com Abraão, patriarca que fez um pacto com Deus. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação na terra de Canaã. E assim começa a saga. Os israelitas formaram um reino unido sob o comando do rei Davi. O rei Salomão construiu o primeiro templo em Jerusalém. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu em Israel e Judá. O norte foi conquistado pelos assírios e o sul pelos babilônios. Os babilônios destruíram o primeiro templo e exilaram muitos judeus. Durante o exílio, os judeus fortaleceram sua identidade nacional e religiosa. Eles registraram suas leis e tradições, formando a Torá. Após o exílio babilônico, os persas permitiram que os judeus retornassem a Jerusalém. Com fé e trabalho duro, reconstruíram o segundo templo. Alexandre, o Grande, conquistou a região, trazendo influência estrangeira. A cultura helenística gerou conflitos e tensões. Os macabeus lideraram uma revolta, conseguindo um breve período de independência. Em 63 a.C., o Império Romano conquistou a Judéia. A revolta judaica contra os romanos culminou na destruição do Segundo Templo, em 70 d.C. Sem o templo, os judeus se dispersaram pelo mundo, iniciando a diáspora. A diáspora moldou a identidade judaica, mostrando a força desse povo milenar. No final do século XIX, em meio a um contexto de crescente antissemitismo na Europa, surge o sionismo, um movimento que defendia o retorno dos judeus à sua terra ancestral e a criação de um Estado judeu na Palestina. Liderados por Theodor Herzl, um visionário à frente de seu tempo, os sionistas lutaram com todas as forças para tornar esse sonho realidade. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha, buscando apoio para o conflito, prometeu apoiar a criação de um lar nacional judeu na Palestina, através da Declaração Balfour de 1917. Após a guerra, a Grã-Bretanha assume o controle da Palestina, dando início ao mandato britânico. O período foi marcado pelo aumento da imigração judaica, o que gerou tensões com a população árabe palestina, culminando em conflitos e instabilidade. Após o horror da Segunda Guerra Mundial e a terrível tragédia do Holocausto, o mundo se comoveu com a situação do povo judeu. O apoio à criação de um Estado judeu ganhou força total. Em 1947, a ONU, buscando uma solução para a questão, aprovou um plano para dividir a Palestina em dois estados, um judeu e outro árabe. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, figura histórica e líder político, declarou a independência do Estado de Israel. Um momento histórico. Mas a alegria durou pouco. A declaração desencadeou a Guerra Árabe-Israelense de 1948, com países árabes vizinhos se unindo para combater a criação do Estado de Israel. Israel venceu a guerra, expandindo seu território além das fronteiras estabelecidas pela ONU, mas a guerra teve um alto custo, resultando no deslocamento de centenas de milhares de palestinos, uma ferida aberta até os dias de hoje. A partir de 1948, uma série de conflitos moldaram o Oriente Médio, uma região marcada por tensões e disputas territoriais. A Guerra de Suez, em 1956, foi um desses conflitos, desencadeada pela decisão do Egito de nacionalizar o Canal de Suez. Em 1967, a Guerra dos Seis Dias, um conflito rápido e decisivo, resultou em uma vitória esmagadora para Israel.
Já em 1973, a Guerra do Yom Kippur, iniciada por um ataque surpresa do Egito e da Síria, pegou Israel de surpresa. Mas Israel se recuperou rapidamente, repelindo o ataque e terminando a guerra com um cessar-fogo. Esses conflitos, além das perdas humanas, tiveram consequências profundas para a região, moldando as relações entre os países e deixando cicatrizes que perduram até os dias de hoje. Em meio a conflitos e tensões, a busca pela paz sempre esteve presente. Esforços incansáveis resultaram em acordos históricos, como os Acordos de Camp David, em 1978. Esses acordos, liderados por figuras importantes como o presidente egípcio Anwar Sadat e o primeiro-ministro israelense Menachem Begin, levaram ao Tratado de Paz Israelo-Egípcio de 1979, um marco histórico na busca pela paz na região. Os Acordos de Oslo, em 1993, trouxeram um raio de esperança, estabelecendo as bases para um futuro acordo de paz entre israelenses e palestinos. E, mais recentemente, os Acordos de Abraão, em 2020, abriram um novo capítulo na história da região, levando à normalização das relações entre Israel e diversos países árabes. Esses acordos, sem dúvida, são passos importantes para a paz e a estabilidade no Oriente Médio, mas o caminho ainda é longo e desafiador. Desde a sua fundação, em 1948, Israel se transformou em uma nação moderna e próspera, um verdadeiro exemplo de superação. Os avanços em tecnologia, saúde e agricultura são impressionantes, colocando Israel na vanguarda do desenvolvimento humano. Conhecida como a Nação Startup, Israel se destaca pela criatividade e inovação, sendo líder mundial em pesquisa e desenvolvimento. As inovações israelenses, em áreas como irrigação, segurança cibernética e tecnologia médica, estão mudando o mundo para melhor. Israel também desempenha um papel fundamental nos assuntos globais, promovendo a cooperação internacional e buscando soluções para desafios comuns da humanidade. Apesar de todos os avanços, Israel enfrenta desafios complexos em diversas áreas, como segurança, sociedade e identidade. Localizado em uma região extremamente volátil, Israel precisa lidar com ameaças terroristas e conflitos com os palestinos, uma realidade que exige atenção constante. A integração de comunidades diversas, com diferentes culturas e religiões, é outro desafio constante para a sociedade israelense. E o debate sobre o caráter de Israel, como um Estado judaico e democrático, continua a gerar discussões acaloradas na sociedade. Esses desafios moldam a paisagem política e social do país, exigindo diálogo, tolerância e busca por soluções pacíficas e sustentáveis. O futuro de Israel é uma incógnita, repleto de desafios e oportunidades. O conflito israelo-palestino continua sendo uma questão central, que exige esforços conjuntos para encontrar uma solução pacífica e duradoura. A ameaça do Irã e seu programa nuclear preocupam não só Israel, mas toda a comunidade internacional. Israel trabalha em conjunto com seus aliados para conter o comportamento do Irã e garantir a estabilidade na região. Internamente, Israel busca fortalecer sua economia, promovendo a igualdade social e a justiça para todos os seus cidadãos. Israel é um país inovador, com uma economia forte e um exército poderoso, além de laços estreitos com os Estados Unidos e outros países. O futuro de Israel depende da sua capacidade de construir a paz, tanto dentro como fora de suas fronteiras, e de criar uma sociedade mais justa e igualitária para todos. E assim, termina nossa jornada pela história de Israel, uma saga emocionante de resiliência, inovação e sobrevivência. Desde 1948, Israel se tornou um símbolo de democracia e progresso, inspirando o mundo com sua capacidade de superar desafios e construir um futuro melhor. Enfrentando ameaças e adversidades, Israel continua a prosperar, mostrando ao mundo a força do espírito humano. Sua busca incansável pela paz e sua capacidade de inovação servem de inspiração para todos nós.
O legado de Israel é uma prova de que, mesmo diante das maiores dificuldades, a esperança e a determinação podem construir um futuro mais brilhante. E você? O que achou dessa incrível história? Deixe seu comentário. Até a próxima!